Olá, torcedor, torcedora do Green Bay Packers de todo o Brasil. Pistola tá chegando para mais um vídeo no canal. Infelizmente, estou aqui mais uma semana para tratar de uma derrota. O calvário do Green Bay Packers, de um time sem rumo, segue a todo vapor. O Titanic Green and Gold segue por aí, rumo ao naufrágio, sem que ninguém faça nada, sem que nenhuma providência seja tomada. E nós vamos aí, semana após semana, já numa fase, pelo menos, eu digo, né, a minha impressão pessoal, de conformismo, né? Acho que a fase da revolta, da indignação, do desespero já passaram. Eu já havia dito para vocês a semana passada que a temporada do Green Bay Packers estava acabando ali, naquela derrota para o New York Jets, porque eu não via uma capacidade de reação na equipe, eu não via uma liderança interna capaz de mobilizar o time para sair dessa situação tão terrível que se encontra. Uma liderança dentro de campo não existe, uma liderança fora de campo não existe, um general manager que venha bater no peito para assumir suas responsabilidades e tentar, né, intermediar ou gerir essa crise também não aparece, portanto, assim fica difícil que haja algum tipo de reação, né? E dentro de campo, mais uma vez, a equipe não deu mostras nenhuma, né, de reação, de que ainda pode render alguma coisa na temporada. Mais uma vez, uma equipe que teve em campo no domingo contra o Washington Commanders e foi derrotada por 23-21. Uma equipe, mais uma vez, como a gente já está acostumado a ver os Packers. Uma equipe inconsistente, uma equipe inconstante, uma equipe que oscila bons e maus momentos dentro da partida, principalmente maus momentos em relação aos bons. Uma equipe que fez um primeiro tempo razoavelmente bom, saindo para o intervalo com uma vantagem de 14-10. O ataque até fluiu bem nas primeiras campanhas. A defesa estava muito bem, muito bem. Eu estava até muito empolgado com a atuação defensiva dos Packers, né? Uma defesa bastante ligada, atenta, agressiva, né? Que teve destaques individuais, é verdade, no primeiro tempo. Devondre Campbell foi muito bem, Racel Douglas foi muito bem, Jaire Alexander foi muito bem, né? Mas como disse, no primeiro tempo, né? E para variar, né? Como todos já sabem também, no segundo tempo o Packers não vem para campo, né? Tem sido difícil o Packers vir para campo em algum momento da partida, mas em alguns poucos jogos o Packers fez um primeiro tempo um pouco melhor, um pouco mais aceitável do que o segundo. Realmente, os 30 minutos finais são, né, absolutamente trágicos e melancólicos, jogo após jogo. Isso mostra que, por um lado, é uma equipe mal preparada fisicamente, e, em segundo lugar, é uma equipe que não, né, consegue manter a sua regularidade dentro de uma partida, né? Às vezes acontecem alguns fatos novos, né, que a equipe acaba sofrendo um touchdown e parece que causa um grande desequilíbrio e nada mais, né, acontece. O time entra em parafuso totalmente, né, e não consegue mais se recuperar dentro do jogo. E foi assim que aconteceu. No segundo tempo, o Washington veio para o jogo, acordou na partida, se utilizou muito bem do jogo terrestre, né, com a entrada ali do Antonio Gibson. O Terry McLaurin, que no primeiro tempo foi colocado no bolso pelo Jaire Alexander, no segundo tempo queimou completamente o Jaire Alexander, né, em recepções ali inacreditáveis, né, que não se espera de um cornerback do nível do Jaire Alexander permitir, né, que um wide receiver tenha. Então, assim como a defesa caiu assustadoramente de rendimento, o ataque, que já não tinha sido brilhante no primeiro tempo, no segundo tempo, então, aí realmente voltou a ser aquele ataque padrão Packers que a gente conhece, né? Algo vergonhoso, que beira o amadorismo, né? Falta total de capacidade, de qualidade, né? De comprometimento, né? De atitude, né? E isso passando, claro, por um quarterback que já está absolutamente desinteressado, né? Na temporada, já jogou a toalha. Infelizmente, a equipe dos Packers sente muito quando Aaron Rodgers não está bem, né? Ele tem sido, há muitos anos, o termômetro da equipe. Se ele está atuando bem, conseguindo bons passes, as campanhas vão evoluindo bem, o ataque pontuando,
Geralmente todo o entorno, né, dele aí consegue, né, fazer um bom jogo. Mas quando percebem que o Rodgers não está bem, está insatisfeito, está irritado, aí tudo vai por água abaixo. E aí que entra a questão da liderança. Quando você busca no seu líder uma palavra de apoio, uma palavra de incentivo, uma palavra de confiança para a equipe dar a volta por cima dentro do jogo ou dentro de uma temporada, eles não veem isso. O Rodgers não é esse cara, o Rodgers nunca foi esse cara. A gente sabe muito bem do temperamento, né, dele, que também oscila bastante como rendimento de todo o ataque de modo geral. Então não vai ser esse líder, né? Não adianta esperar esse tipo de líder que não vai existir. Infelizmente, as nossas derrotas têm passado por essas atuações vexatórias, né, do Aaron Rodgers, com números ali de jogadores que nem quarterbacks que acabam de sair do college têm números tão miseráveis assim em termos de rating que o Aaron Rodgers está tendo. Então, algo muito sério está acontecendo e, lógico, parte do Aaron Rodgers, esse desempenho fraquíssimo, essa falta de interesse na temporada, porque ele já certamente não vê perspectiva de melhora nesse time, né? Então, como resultado, obviamente, inesperado, né? Se você perguntasse, né, para qualquer torcedor dos Packers antes do início da temporada, se você acreditaria que o Packers perderia de forma consecutiva para New York Giants, Jets e Commanders, certamente acho que nem o torcedor menos, né, confiante na equipe apostaria que o Packers, nessa altura, na semana 7, já teria 3 derrotas e que essas 3 derrotas teriam sido para equipes tão inferiores tecnicamente, né, de modo geral, historicamente, tecnicamente, em relação aos Packers. É evidente que essas equipes melhoraram, né, de uma temporada para outra, principalmente o Giants, né? Os Jets também têm mostrado serviço essa temporada mais especificamente, né? Mas os Commanders realmente não. Os Commanders realmente, temporada após temporada, a única coisa que mudou mesmo foi só o nome do time. Porque o time continua sendo uma aberração e nós somos capazes de perder para esse time que nem o quarterback titular tinha na ocasião. Talvez era até melhor que tivesse tido o Carson Wentz como titular, né? Porque eu considero nesse momento o Taylor Heinicke até melhor do que o Carson Wentz. Então, isso é inaceitável. Talvez se você tivesse pego uma tabela mais difícil no começo, tivesse com 3 derrotas, perdido eventualmente para Buccaneers, Eagles, Buffalo Bills, ok, normal, tem essa diferença grande hoje entre essas equipes e os Packers. Agora, 3 equipes que estão praticamente do mesmo patamar para baixo dos Packers, realmente é algo, né, inesperado e assustador o desempenho dos Packers nesses 3 jogos. Então, volto a reiterar o que eu disse na semana passada. Você olha para a tabela que os Packers têm pela frente e você não vê perspectiva, né, de grandes vitórias a ponto de levar a equipe para os playoffs. Você tem Eagles pela frente, você tem Cowboys pela frente, você tem Dolphins pela frente, você tem Rams pela frente, você tem mais, né, confrontos de divisão contra Minnesota, você tem mais confronto de divisão contra o Detroit Lions, né, que não dá nem para garantir que a gente vai conseguir vencer, né? Chicago Bears, que fez uma boa partida, vou até abordar isso num tema que eu vou tratar ainda aqui nesse vídeo. Então não tem uma perspectiva de você falar que o time vai conseguir, né, hoje com 3 vitórias, vai conseguir 9 vitórias ou 10 vitórias para conseguir uma vaguinha no Wild Card. Não dá. Né? Não dá para imaginar, porque falta principalmente comando, pulso nesse time, para fazer esse time reagir. O problema não é material humano, como eu disse, pode trazer 3, 4 wide receivers, como se esse fosse o principal problema dos Packers, que não é. É só uma parte dos problemas, mas o principal é o comando. Nós temos um elenco bom, nós temos bons jogadores na defesa, bons jogadores no ataque. A questão é ter gente capacitada e qualificada para comandar esse pessoal. E aí eu vou tratar dos Bears. Olha o exemplo do Chicago Bears ontem à noite, jogando em New England, fazendo 33 pontos numa das melhores defesas da liga. O Chicago Bears tem um elenco melhor que o dos Packers? O Chicago Bears tem um ataque melhor que o dos Packers? Recebedores melhores que os dos Packers? Não, absolutamente não, vocês sabem muito bem disso. Mas o Chicago Bears ontem teve comando, teve um coordenador ofensivo com chamadas competentes, consistentes, criativas, abusando do jogo terrestre, que mais uma vez o Sr. Matt LaFleur negou o jogo terrestre quando começou a não dar certo. Na primeira campanha nós conseguimos anotar o touchdown com Aaron Jones, depois a defesa, a marcação de Washington
melhorou, conseguiu, né, parar um pouco o nosso jogo terrestre. O que o LaFleur vai lá e faz? Desiste do jogo terrestre. Só porque em certos momentos, em certos drives não está certo, ele abandona o jogo terrestre, o nosso ponto mais forte. Mais uma vez, Aaron Jones e A.J. Dillon somados não conseguiram correr para 50 jardas. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso, o Sr. Matt LaFleur abandonar o jogo terrestre como ele tem feito, renegado os seus running backs para insistir, né, em chamadas já tão manjadas, num playbook tão, né, tão já conhecido aí por todos. Então, isso eu não aceito. Abandonar o jogo terrestre, que é o nosso forte, e que trouxe muitas vitórias para os Packers nesses anos todos, aí, nesses últimos anos, é inadmissível, realmente. Então, passa pela falta de comando. Chicago Bears correu muito bem com a bola ontem e conseguiu vencer o jogo com muita autoridade. Por quê? Porque teve gente competente. E sabe quem é? O Sr. Luke Getsy, que era, né, do coaching staff do Green Bay Packers na temporada passada. Mandamos embora. O seu Nathaniel Hackett, que hoje é head coach do Denver Broncos, e convenhamos, também tem feito um trabalho péssimo, mas como coordenador ofensivo do Green Bay Packers na temporada passada, fez um ótimo trabalho, tinha perfeita sintonia com o Matt LaFleur, com Aaron Rodgers, o ataque fluiu super bem na temporada passada, nos livramos também do Nathaniel Hackett, e aí promovemos o cara que fez um bom trabalho na linha ofensiva ano passado, é bom que se diga, que é o Adam Stenavich, mas como coordenador ofensivo não está dando conta do recado. É muito fraco, é muito incompetente. Isso tem que ser mudado o quanto antes. Né? O Joe Barry, eu não falo nem do Joe Barry porque a defesa, apesar das oscilações, ela, em termos de material humano, é excelente. Nós, de fato, temos uma das 10 melhores defesas da liga, sem dúvida nenhuma, em termos de material humano. Mas em termos de rendimento, pode jogar muito mais. Por que ela não conseguiu jogar muito mais no domingo? Porque ela cansou, no segundo tempo ela cansou. E por que ela cansou? Porque o ataque do Green Bay Packers não consegue ficar no campo tempo suficiente para a defesa descansar. É só punch. E aí a defesa tem que ir para o campo toda hora, não aguenta. Chega no segundo tempo, não aguenta. Se o ataque tiver mais tempo em campo, né, para construir jogadas, para se desenvolver, a defesa tem um tempo para se recuperar, mas não tem. Porque o ataque dos Packers é ridículo. É ridículo do ponto de vista do comando, porque nós temos bom material humano. O Allen Lazard é bom jogador, o Sammy Watkins é bom jogador, o Randall Cobb é bom jogador, o Robert Tonyan é bom jogador, Aaron Jones e A.J. Dillon são bons jogadores, Romeo Doubs é bom jogador, esqueceram do Doubs nesse jogo, né? Christian Watson ainda precisamos ver, porque também só fica no departamento médico, ainda não disse que veio. Então o problema não é trazer o wide receiver, trazer tight end, não é. O problema é o comando. Falta comando. Não adianta o Matt LaFleur vir na entrevista e falar, então, pois é, precisamos melhorar, mas o time luta, o time briga, e daí? Cadê o resultado? Cadê a melhora? Só falar não adianta. Chega no jogo seguinte, a mesma ladainha, os mesmos erros, a mesma incompetência nas chamadas. Né? Então, repito, para mim, o grande problema dos Packers é externo e diz respeito ao comando e não a quem está jogando. Matt LaFleur, muito mal. Adam Stenavich não serve para comandar a defesa. Joe Barry não é o profissional mais adequado para comandar uma defesa que tem um material humano tão bom quanto os Packers têm. Né? E o Special Teams teve uma gafe, né? A Amari Rodgers, né? É verdade, a gente tem que admitir, não é jogador para o Green Bay Packers, teve um fumble ali, não pode ser retornador, mas os special teams dos Packers tem sido o menor dos problemas dessa temporada. Então o problema está nessa omissão, nessa falta de cobrança, né, de quem está por trás desse time. A falta de uma liderança do Sr. Aaron Rodgers, que já jogou a toalha, não quer mais saber da temporada, então pega o boné e aposenta. Será que o Matt LaFleur teria coragem de fazer o mesmo que o Bill Belichick fez ontem? Tirando o Mac Jones depois de 2 campanhas ridículas e uma interceptação? Será que ele teria coragem de sacar o Aaron Rodgers no meio de um jogo e colocar o Jordan Love? Fala, bom, agora que a temporada já foi pro saco mesmo, deixa eu ver esse garoto jogar no resto da temporada pra gente já começar a remontar o time pro ano que vem. Teria coragem? É claro que não teria coragem. Né? Mas merecia. E eu faria, a partir da semana né, dessa próxima semana, domingo, ainda que fosse contra o Buffalo Bills, coloca o garoto para jogar já nessa, né? Joga o garoto pros Leões aí para ver se realmente ele tem talento, para ver se realmente ele dá conta do recado. Olha que oportunidade boa. Coloca o Jordan Love para jogar.
Põe ele para jogar o resto da temporada. Porque para fazer isso que o Packers tem feito, coloca o Jordan Love, deixa o moleque se provar. Já que dizem ainda que ele precisa se provar, teve pouco tempo. Põe ele para jogar, já começa a pensar no ano que vem. E eu acho que tem que pensar no ano que vem mesmo, porque desse jeito não tem possibilidade de playoff. Ah, mas você vai falar, nossa, mas a NFC esse ano tá um lixo. Tá mesmo, tá nivelada por baixo. Os times estão muito inconstantes, né? Uma oscilação muito grande. Você vê o Tampa Bay com a campanha negativa igual os Packers, né? O San Francisco 49ers campanha negativa, o Los Angeles Rams também, uma campanha 3-3. Então não tem ninguém sobrando na NFC, é verdade. Mas mesmo assim, dentro dessa NFC tão nivelada por baixo, o Packers consegue ser um dos piores aproveitamentos, um dos piores rendimentos dentro da NFC. Por isso que eu não consigo, né, vislumbrar uma possibilidade de playoffs. E como eu disse, é melhor nem que vá, para evitar um novo vexame, né, logo numa rodada de wild card ou eventualmente num divisional aí. Né? É melhor evitar isso. Melhor focar então em ficar no top 10 do draft, para ter uma escolha boa, chegar lá e fazer uma escolha boa, né, que isso é outra história, a gente sabe, né, que o Packers em termos de draft é sempre muito contestável, né? Mas o que está me parecendo é isso, né, que o nosso general manager Brian Gutekunst vai lavar as mãos, vai seguir de braços cruzados, não vai buscar gente no mercado, assim como outras equipes têm feito, porque eu acho que ele já pensa realmente na temporada que vem, em ter uma escolha alta no draft e começar a remontar esse time. E, lógico, a remontada vai passar pela saída do Aaron Rodgers, que vai terminar sua carreira, né, a temporada de forma absolutamente melancólica, né, sem qualquer tipo de inspiração, né, e sem jogar nenhum por cento daquilo que o fez ser, né, por 2 vezes seguidas MVP. E como todos sabem, eu já falei aqui, grande parte do fracasso dos Packers nessa temporada passa sim, né, pela atuação, ou melhor, pela não atuação, né, do Aaron Rodgers. Então, eu acho que nós vamos seguir nessa caminhada, né? Eu já estou conformado. É óbvio que a NFL, né, é maravilhosa por isso. Pode acontecer de domingo jogando em Buffalo, né, onde o favoritismo dos Bills é gigantesco. Nunca o Packers foi tão underdog na vida contra um adversário como vai ser nesse domingo. Pode ser que nesses momentos haja um milagre e o Packers vence o jogo. Talvez isso seja o fator necessário para trazer de volta a confiança que a equipe precisa para tentar ainda uma eventual arrancada para buscar uma pós-temporada. A chance é mínima, é lógico que é mínima, mas pode acontecer porque o esporte permite isso. Mas, de fato, eu não acredito. A minha vontade não é nem assistir o jogo, mas lógico, a gente torce, a gente é apaixonado, a gente vai assistir. Ainda que seja para ser atropelado por 60-0, a gente vai estar lá para assistir o Sunday Night Football. Mas, claro, com a esperança reduzidíssima, porque o Packers não dá mostras, né? Não transmite nenhuma confiança para o seu torcedor de que essa situação possa melhorar. Então estamos aí com recorde negativo, campanha 3-4 em 7 semanas. Né? Eu que projetava chegar para o jogo contra o Buffalo Bills com uma campanha aí, na pior das hipóteses, um 5-2, eu considerava já a derrota para Minnesota na primeira rodada e considerava uma derrota em Tampa Bay, coisa que não aconteceu, já foi uma surpresa, né? Ganhar de Tampa em Tampa, né? Mesmo não jogando bem. E aí, a expectativa que era chegar para a semana 8 com 5-2 vira 3-4, que já estamos na iminência de um 3-5, e ainda temos pela frente Eagles, Dolphins, como falei, Cowboys, Rams. Então, é muito difícil você vislumbrar aí que o Packers consiga pelo menos mais 6 vitórias para estar na briga por uma vaguinha na NFC. Então, o destino do Packers, na minha visão, já está selado. Vai ser esse restante de temporada melancólico, né? Um navio afundando, sem rumo, sem destino, né? E sem lideranças, dentro e fora de campo principalmente, né? Porque a gente não tem respaldo nenhum, né? Da diretoria, das pessoas que conduzem, né? O futebol do Green Bay Packers. Para eles está tudo muito bem, está tudo muito bom, né? Sem pânico, como diria Aaron Rodgers. Então, vamos seguir sem pânico, mas também sem nenhuma expectativa com esse time, porque a temporada, com todo respeito, e vocês sabem muito bem, na minha visão, já acabou. Então é isso. Vamos aí assistir apenas como entretenimento o próximo Sunday Night Football, à espera de um milagre, evidentemente. E na semana que vem a gente volta para comentar esse jogo. Se é que vai ser um jogo, ou vai ser um atropelamento, um desastre, não sei. Mas estaremos aqui para comentar, né, independente do que aconteça. Um grande abraço a todos, uma boa semana. Go Pack, go!